Obrigada. Então tá. Bom, boa tarde a todos. Quando o Máximo conseguir se liberar do compromisso que ele está atualmente, ele entra na sala e nos acompanha. É um prazer recebê-los na nossa sala virtual para tratar mais uma vez do nosso edital, né, do Unicescope. São 2 editais que possibilitam, então, a apresentação de projetos de pós-graduação dentro de algumas linhas temáticas e seguindo algumas orientações que são próprias, né, da nossa entidade aqui, que é o Sistema OCERGS. É um prazer recebê-los. Eu vejo aqui alguns rostos conhecidos, bastante conhecidos, já nos cruzamos aí tratando de Unicescope. Espero que vocês aproveitem bem as informações que a gente vai passar, fiquem à vontade para nos procurar depois dessa apresentação, fazer consulta no nosso site, vai estar disponibilizado lá os editais e as orientações mais gerais, mas se precisarem de uma orientação mais pontual, a Rosângela e o Arthur vão estar aí para atender vocês, fiquem bem à vontade. A maioria das instituições que estão na sala já tiveram ou têm projetos conosco, isso nos deixa muito feliz. A gente atualmente temos dentro do Unicescope 17 cursos, né, em instituições diferentes e 376 bolsistas, ou seja, uma média superior a 20 bolsistas por curso. Então, isso também demonstra que a gente tem sido assertivo junto com as instituições de ensino parceiras na escolha dos temas e na localidade onde os cursos ocorrem, né, e ainda aqueles cursos à distância, né, tem a possibilidade de, né, ter uma amplitude maior, né, de alcance dos bolsistas. Ok, então, Arthur vai ficar conduzindo a nossa apresentação e, portanto, de vez em quando eu e a Rosângela vamos pedir para ele ir passando, né? Então, Arthur, fica à vontade para passar aí para nosso segundo slide. O que é importante a gente comentar nesse momento de que a finalidade do Unicescope é possibilitar a concessão de bolsas de estudos para cursos de pós-graduação, especialização sobre a modalidade das ações centralizadas, ou seja, é um recurso que ele está no âmbito do recurso do Sescope, visto que as cooperativas têm um recurso que a gente chama de descentralizado e às vezes há uma certa confusão por parte dos candidatos à bolsa, pensando que esse recurso pode sair desse recurso da cooperativa. Na verdade, ele sai de um recurso centralizado do Sescope, ele não interfere em nada naquele recurso que a cooperativa tem para realizar seus projetos junto ao Sescope, né? Para quem que esse curso é dirigido, para quem que esse projeto é dirigido, o Unicescope é dirigido para associados e empregados das cooperativas regulares aqui no sistema OCERGS, cooperativas do estado do Rio Grande do Sul. E cooperativas que tenham filiais aqui também podem se beneficiar desse projeto, né? E a gente oferece, então, cursos de pós-graduação na modalidade lato sensu, a gente não tem cursos estrito sensu, né, em instituições credenciadas no Ministério da Educação, ou seja, são instituições de ensino superior regulares, né, dentro de uma atividade regular. Arthur, pode ir. Por que a gente realiza o Unicescope? Ele é um projeto já de longa data, ele inicia lá em 2007 e desde então a gente oferece bolsas dentro do Unicescope, passou por uma grande reformulação agora entre 2023 com os editais e agora a gente então tem ele nesse modelo, né? A nossa ideia é ofertar a oportunidade de formação dos empregados e associados das cooperativas visando o desenvolvimento da gestão, ou seja, são cursos ligados à gestão das cooperativas e à sustentabilidade, né, das nossas cooperativas. Essa é a ideia dos cursos do Unicescope. Por isso que a gente determina as, as linhas, né, desses cursos para que eles atendam aquilo que a gente julga a partir dos diagnósticos que a gente faz das cooperativas aqui do Estado, que seja de interesse e que vá servir para o desenvolvimento das cooperativas aqui do Estado. A gente pretende atender uma demanda de bolsas de estudo por parte de empregados e associados de cooperativas. Muitos têm essa demanda direto com a cooperativa em bolsas descentralizadas e a gente ainda tem o Unicescope, então, para direcionar esse esforço
para cursos de pós-graduação voltados para temáticas do cooperativismo e linhas que sejam de interesse, né, das nossas cooperativas. A gente pretende simplificar os procedimentos de concessão de bolsa, portanto, o nosso edital ele simplifica esse sistema de concessão de bolsas, né? Também a gente pretende possibilitar o alinhamento entre as temáticas de interesse do Sescope, que a gente vê lá nos nossos diagnósticos, né? E essa concessão de bolsas de estudos, ou seja, de novo dirigir, né, as bolsas de estudos para assuntos que sejam de interesse do cooperativismo, que vá buscar o desenvolvimento da gestão das cooperativas e buscar também a sustentabilidade do sistema cooperativo. E promover constante aperfeiçoamento dos nossos procedimentos que caracterizam, né, o Sescope. A gente está constantemente buscando modernização, buscando atualização, e a gente julga que os editais é uma forma simples, uma forma moderna, uma forma que traz facilidade tanto para nós, né, gestores do projeto, quanto para as instituições de ensino que uh, entram nessa parceria. E também tem a questão do bolsista, né? É muito simplificada a participação dele, né? Basta alguns documentos e ele participar do curso, enfim, o restante tudo vem pela instituição de ensino, então facilita isso também. Ok, essas são as linhas gerais. Agora a gente vai apresentar, então, né, a nossa resolução e os novos editais. Tá? Não são grandes mudanças, mas são mudanças importantes e o Arthur e a Rosângela vão trazer para nós aqui aquilo que é mais significativo em termos de resolução e edital. São 2 editais, um à distância e um presencial. Agora eu deixo com a Rosângela, então, a continuação e depois no final a gente retoma. Pode passar, Arthur? Obrigada. Bom, eu já me apresentei no início, né? Agora sim, boa tarde. Mas eu sei que alguns de vocês chegaram após a minha apresentação, então eu sou Rosângela Vargas, eu trabalho com o Unicescope já desde meados de 2023, e de lá para cá, sim, foram várias mudanças, várias parcerias. O Unicescope, embora seja um dos nossos programas mais antigos, né, a primeira resolução, ela data lá de 2006, mas ele sofreu, assim, mudanças significativas e mudanças, assim, para o bem, né, mudanças que vieram modernizar e agilizar os processos e também permitir a participação de maior número de bolsistas nesses últimos 2 anos. Então, começando assim do início, tá? A primeira coisa, vocês como instituições de ensino, né, que precisam ter quando pensam em se habilitar ao Unicescope, é proceder o cadastro da instituição de ensino. O cadastro, ele junta ao cadastro de prestadores de serviços do Unicescope. Então, a gente já deixa aqui o cadastro, ele é um cadastro simples, tá? É um cadastro que vocês vão estar na base nacional. Nesse cadastro, então, estão todos os instrutores, os palestrantes do Sescope, que prestam serviços para o Sescope em âmbito nacional. Geralmente, quando a instituição ou a empresa, ela vai prestar um serviço de instrutoria, com palestrantes, com instrutores em si, ela precisa fazer um cadastro mais longo, porque ela tem que cadastrar também esses nomes, essas pessoas físicas vinculadas a elas. Mas não é o caso das instituições que vão trabalhar somente com o Unicescope. Né? Neste caso, basta esse cadastro que é mais simples. Aqui embaixo está o e-mail, vocês vão mandar um e-mail. Nós já colocamos aqui os principais documentos, que trata-se do ato constitutivo da instituição de ensino, que é o Estatuto Social, ata atualizada, cartão CNPJ, prova de irregularidade, a certidão negativa de débito de tributos federais, a cópia do documento do representante legal. Se esse representante legal ele foi nomeado por procuração, precisa estar a procuração. Se foi por ata, precisa estar a ata. E a declaração de não emprego de menores. Então, esses são os documentos básicos que vocês vão juntar no e-mail, vão anexar no e-mail e vão mandar para esse e-mail que a nossa colega, a Simone Fraporte, então, vai conduzir este cadastro de vocês, das instituições que ainda não possuem cadastro no Sescope. Arthur, pode passar?
Quem é o beneficiário? Quem é aquele aluno bolsista e por que isso é tão importante de estar assim, plenamente apropriado pelas instituições de ensino? Porque o curso, né, ele é de vocês, né? O Unicescope, ele é o parceiro, ele vai apoiar, mas essa gestão inicial das parcerias dos alunos, de ir atrás, de divulgar, de conversar com a cooperativa, de receber os candidatos, essa função toda da instituição de ensino. Então, isso precisa estar extremamente apropriado por vocês. É claro que sempre tem o nosso suporte. Eu, Arthur, estamos aqui assim para prestar todo o suporte se tiver dúvidas ainda. Esses slides vão estar com vocês, depois vão estar lá na página do Unicescope, mas é muito importante que isso esteja muito claro, porque vocês que vão receber aquele aluno que deseja ser bolsista. Então, quem pode ser esse beneficiário? Cooperados e empregados de cooperativas legalmente constituídas e em situação de regularidade junto ao Sistema SERGS, à OCB e ao SESCOPE, que é uma das casas da SERGS. Como é que vocês podem saber que essa cooperativa ela tem todos esses requisitos? Aqui já tem também um link, tá, do SOCOPE, que é o nosso sistema de cadastro de regularidade das cooperativas, onde lá é emitido um certificado único que abrange todas essas questões. Então, se esse certificado de regularidade colocar no CNPJ ali, ele saiu direitinho, diz que está regular, tem a validade dessa regularidade, então quer dizer que essa cooperativa, que esse empregado e esse cooperado, ele atende os requisitos. Arthur? Cooperativa de outros estados podem ser beneficiadas? Podem sim, mas elas precisam ter sede no Rio Grande do Sul, e esses funcionários ou cooperados, eles precisam ser do Rio Grande do Sul, tá? Então, e elas também, elas precisam estar em dia com a sua organização estadual. Então, em vez de elas emitirem o certificado de regularidade pelo Sescope Rio Grande do Sul, ela vai ter, vamos supor, uma cooperativa do Paraná. Ela vai ter o certificado de regularidade lá do estado do Paraná. Então, vocês podem nos consultar se tiver algum funcionário, algum cooperado que seja de uma cooperativa de outro estado, vocês estão em dúvidas, entre em contato comigo, entre em contato com o Arthur ou qualquer um outro de nós da equipe do Unicescope, que nós podemos verificar isso para vocês também, tá? Mas a cooperativa, ela já tem, ela tendo esse certificado de regularidade, vocês nos mandam, a gente avalia e já tem esse retorno para dar para vocês. Os documentos, então, que vocês precisam solicitar aos beneficiários. São 4 documentos e unicamente esses 4. Eu sei que às vezes as instituições de ensino, às vezes não, acredito que sempre até, precisam de uma documentação maior para fazerem a matrícula. Mas no caso, vocês não precisam nos enviar essa documentação toda. Nós precisamos desses 4 documentos, que é esse certificado de regularidade junto ao ACB, ao SERGS e ao SESCOPE, Rio Grande do Sul, ou então o SESCOPE de outra unidade estadual. Esse certificado, ele é um certificado único que abrange todas essas casas e ele está naquele link que a gente passou na última lâmina. Uma carta de encaminhamento assinada pelo representante da cooperativa, indicando o associado ou empregado candidato à bolsa. Então, a cooperativa X, lá naquela carta de encaminhamento, que a gente tem o modelo na resolução para vocês, ela vai dizer que aquele cooperado com registro tal, ou aquele funcionário registrado com tal número, ele está sendo, então, indicado por essa cooperativa. Ela pode ser, essa carta não precisa ser assinada pelo presidente, mas sim por um representante da cooperativa que tenha autonomia para fazer essa indicação. Muitas vezes a gente recebe assim do gerente de recursos humanos, do diretor de recursos humanos, do presidente ali da agência. Então, tem que ser alguém que tenha autonomia. Uma declaração do candidato também dizendo que ele não está no momento cursando outra bolsa de estudo. Ah, Rosângela, mas se ano passado ele tinha outra bolsa de estudo do Sescope, se ele finalizou, não há problema, mas não pode haver 2 ou mais concomitantes.
E lembrando que, então, essa carta de encaminhamento e essa autodeclaração, elas precisam ter uma assinatura validada via portal de assinaturas. Isso aí é uma das questões que voltam muitos documentos. Ah, qual portal? O portal que ficar melhor para a cooperativa. Se a cooperativa usa o .gov, ou o candidato usa o .gov, o ClickSign, o DocSign, para nós isso não faz diferença. Só precisa ser uma plataforma válida de assinaturas digitais. E também a comprovação da graduação. De preferência, o diploma sempre frente e verso. Ah, mas não tenho diploma, ou se perdeu na enchente, que a gente sabe que esse é um problema muito recorrente depois da enchente, ou se formou há pouco tempo e o diploma ainda está em processamento, pode ser, então, um documento, um comprovante de que ele concluiu a graduação. Não pode ser histórico, tá? Para nós, não nos interessa ali o histórico, as notas que os alunos tiraram, e sim um comprovante, um documento da faculdade que diga que o aluno tal concluiu essa graduação em tal dia e tal horário que ele está graduado. Horário não, desculpa, em tal dia e que ele está graduado. Se tiver previsão de quando vai sair o diploma ou a segunda via, melhor ainda. Agora a gente vai separar um pouquinho, tá? Os dois tipos de curso que o Arthur vai escorrer melhor, vai apresentar melhor para vocês, tá? Mas nós temos cursos presenciais e cursos em AD. Para cursos presenciais, quem poderá submeter as propostas de curso? Então, instituições de ensino sediadas no Rio Grande do Sul. Essas instituições devem estar credenciadas no Ministério de Educação, detentoras de cadastro aprovado no cadastro de prestação de serviços do Sescope RS. Então, presencial, sempre instituição sediada no Rio Grande do Sul, que esteja com seu cadastro, tudo válido, tudo ok no Ministério da Educação, e que já esteja no nosso cadastro de prestadores de serviços. Por isso, assim, eu aconselho fortemente, se a sua instituição, ela pensa em apresentar já um plano de curso, que já comece já esses trâmites, já providencie a documentação, já passe para o e-mail, para quando vier essa apresentação do plano de curso, um dos requisitos vai ser este. Então, para que não dê correria, ou que não seja, talvez, o curso não vá à frente por falta disso, já providencia já o cadastro no nosso cadastro de prestação de serviços. E os cursos, então, eles devem ter carga horária mínima, cursos de especialização, carga horária mínima de 360 horas-aulas. Os cursos presenciais podem ter percentual à distância? Sim, dentro daquelas normativas do MEC, né? O MEC tem normativa para curso de especialização quando é presencial, quando é EAD, então nós nos guiamos pelo MEC, ele não pode ter a mais do que o MEC orienta, para que não seja descaracterizado como curso presencial. Fechou o microfone. Desculpa, não sei o que ocorreu. Vocês ouviram até onde? Ouviram o último slide, Arthur? Até agora tá tranquilo. Tá, só agora esse na parte slide aqui? EAD. Isso. Tá, ok. Então, quem pode submeter cursos em EAD? Instituições de ensino devidamente credenciadas no Ministério da Educação. No IAD, não necessariamente ela precisa estar sediada no Rio Grande do Sul. Ela pode estar sediada em outros estados do Brasil. Também detentora do cadastro de prestadores de serviços de Sescope, aprovado, e concurso com carga horária mínima de 360 horas. Pode passar, Arthur? Bom, vamos aos valores, então. Novamente, dividindo cursos presenciais e cursos IAD. Para cursos presenciais, nós continuamos com o valor praticado agora em 2025. Então, o valor da Bolsa de Estudos se limita a 70% do investimento orçado por aluno, não superior a R$ 17.120. Trocando em miúdos, tá? O que isso quer dizer? Num curso presencial que
ao todo, ele vai ser, o investimento dele seja R$ 24.457 ou abaixo desse valor, nós, então, Sescope, apoiamos com 70% da bolsa para esse aluno bolsista. Se o curso for superior a este valor, for 25, 26, 27 mil, e quem dá esse valor é a instituição de ensino, vocês sabem o quanto que vocês podem e vão cobrar por um curso, né? Então, se for, vamos supor, R$ 26 mil, ele vai barrar nesse teto, vai ser menos de 70%, ele vai ficar no teto de R$ 17.120 por aluno. Já para os cursos em AD, então 70% do investimento orçado por aluno não superior a 8.300. Da mesma forma, se tiver num cálculo ali uma regra de 3, tá? Se tivermos um curso inferior ou com valor igual a R$ 11.857 com 14 centavos, então o Sescope entra com 70% para o aluno, os outros 30% o aluno vai negociar diretamente com vocês conforme as suas condições de pagamento. As que vocês acharem melhores, que estiverem publicadas lá no site de vocês. Agora, vamos supor que tem um curso de R$ 13 mil, né? Esse valor de 70%, ele ultrapassa o teto. Então, nós ficamos nesse teto de apoio de R$ 8.300. Ficou claro? Se ficou claro, por favor, me façam joinhas. Senão eu volto de novo, ok? Então, tá. Ah, que bom. Então, eu trouxe alguns pontos de atenção antes de passar a palavra para o Arthur, que cada instituição de ensino ela vai poder submeter até uma turma por ênfase. Então, como o Arthur logo vai apresentar para vocês, nós temos 5 ênfases temáticas, então são 5 oportunidades de cada instituição apresentar, então, o seu plano de curso. Uma grande mudança que nós temos este ano também, que a submissão da proposta deverá ser realizada por meio de formulário eletrônico. É um formulário que nós vamos deixar também, tanto está no nosso edital, quanto vai ficar nessa apresentação aqui no site do Unisescope. Então, precisa ser preenchido um formulário. Por que isso? Porque, como os planos de curso, eles variam muito de uma instituição de ensino para outra, embora tenha requisitos mínimos, este formulário, ele vai ajudar a nossa equipe a ter um padrão para que a gente possa enxergar de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida, tudo que para nós é importante ser avaliado. E os prazos e etapas, eles passam a ser estabelecidos por um cronograma. Então, o Arthur também, daqui a pouco, ele vai apresentar esse cronograma. Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra para o Arthur, ele vai apresentar para vocês as temáticas, as novas temáticas para 2026, vai falar um pouco de plano de curso e um pouco dos nossos critérios de avaliação. Com você, Arthur. Bom, então, boa tarde a todos. Me escutam bem? Então, dando sequência aqui, então, como os colegas Rosângela, o Hélio já trouxeram, a gente está aqui elencando algumas coisas que se mantêm e não são tanto novidade, mas algumas que que passaram por algumas modificações. Então, entrando aqui agora nas novas temáticas e ênfases, considerando aí o novo ciclo do Unisescope. Então, aqui nós vamos trazer já a temática de comunicação, marketing e branding. Então, já traz algumas temáticas novas aí, para quem já havia submetido no último edital. Então, aqui a gente passa a ter novas temáticas, novas ênfases, e nessa linha aqui de comunicação, então, considerando ênfases em branding, gestão de marcas em cooperativas, marketing digital, estratégias multicanais em cooperativas, métricas de resultados em comunicação e marketing. Então, aqui já trazendo algumas linhas novas. Também a temática de vendas, negociação e resultados, trazendo então gestão de equipes comerciais, liderança em cooperativas, questões de estratégias de precificação e propostas de valor também, considerando o cenário das cooperativas. Temática de gestão estratégica de custos, cadeias de suprimentos e logística, então considerando aí questões de gestão da cadeia de suprimento em cooperativas, gestão de riscos na cadeia de suprimento em cooperativas. E por fim, quase no fim já das temáticas, mas controladoria, contabilidade e finanças, então considerando gestão de custos e formação de preços em cooperativas, auditoria, compliance e governança, e gestão financeira de cooperativas agropecuárias. E agora, assim, por fim, daí uma nova
temática, metodologias e tecnologias emergentes na aprendizagem, então bem específica, considerando aí cultura digital, inovação em cooperativas, questões de gamificação e aprendizagem baseada em projetos para cooperativas e avaliação formativa e por competências também. Agora, então, aqui a gente entrando no cronograma. Então, isso é uma mudança também considerável, também os colegas ali, o Hélio, a Rosângela, se quiserem me interromper também, adicionar algum ponto aí que eu, porventura, esqueça, fique à vontade. Mas aqui, entrando na questão específica do cronograma, nós vamos agora ter, nesse novo ciclo, questões, datas bem específicas e períodos estabelecidos para cada etapa, né? Que isso é um ponto que a gente não havia tão definido nos ciclos anteriores. Então, hoje, no dia 11, nós temos aí a questão da divulgação, a apresentação dessa nova resolução e dos editais que permeiam aí e estabelecem as normas do Unicescope. A submissão, então, vai ficar num período estabelecido do dia 12, a partir do dia de amanhã, de novembro, até 30 de janeiro do próximo ano, de 2026. Então, tem todo esse período aí para as submissões das propostas. A pré-análise dessas propostas, uma pré-análise técnica, que vai ser ali o período que a equipe técnica do sistema vai analisar essas propostas submetidas entre o dia 30 de janeiro a 10 de fevereiro de 2026. Então, onde é feito esse primeiro olhar das propostas submetidas. Nós consideramos aqui um período de reenvio, então, para alguma proposta que precise de algum ajuste, alguma observação que essa equipe vai fazer, considerando esses pontos que a gente vai trazer mais para frente, questões técnicas. Então, considerando aí do dia 10 de fevereiro a 16 de fevereiro. Então, tem aí um período curto para esse período, para ser feito o reenvio dessas propostas. Aí sim, essas propostas reenviadas, a análise delas vai ser feita do dia 17 de fevereiro até o dia 27 de fevereiro. Então, é uma análise mais aprofundada dessas submissões finais. E os resultados, entre o dia 2 de março a 5 de março, a gente faz essa devolutiva sobre a avaliação desse comitê, que é constituído para a avaliação dessas propostas. Depois passar desse processo, a documentação, daí a gente pede um mínimo de 30 dias antes do início do curso, um prazo máximo aí para dia 3 de julho de 2026, a entrega de toda a documentação dos candidatos a bolsistas, né, para os cursos que forem aprovados, e o início do curso, então, considerado a data limite de até 14 de agosto de 2026. Então, o período aí para início desses cursos que forem aprovados. Como a Rosângela trouxe anteriormente, dessa aqui também uma outra mudança, e aqui eu reforço, nós passamos agora a ter um formulário para submissão. Então, anteriormente, as propostas eram submetidas por e-mail, todo esse contato era muito por e-mail, e agora para formalizar e documentar melhor todo esse processo, então a gente optou por fazer um formulário onde são preenchidos lá todos os tópicos que a gente vai apresentar aqui posteriormente, mas também é submetido em PDF esse arquivo que as instituições já encaminhavam, né, por e-mail, mas agora é submetido via essa plataforma, para que fique lá documentado todos os itens que serão avaliados, vão ser considerados nessa avaliação, e também fica documentado esse PDF, esse arquivo, com o plano pedagógico do curso. Quais são as etapas, então, aqui entrando um pouco já na avaliação? Então, essa pré-análise que a equipe aí do sistema vai fazer, então é a primeira, digamos assim, esse primeiro olhar, essa primeira avaliação, o reenvio dessas propostas que tiverem, porventura, alguma necessidade de ajuste, de alguma observação, algum ponto que não está atendendo, conforme essas observações, esse primeiro olhar, dessa primeira análise que é feita, e depois a análise dessas propostas por um comitê constituído, e que daí faz um olhar já dessas propostas numa versão final um pouco mais debruçada nos detalhes dessa submissão, de acordo com os critérios de avaliação que a gente vai apresentar logo mais. E depois essa devolutiva sobre avaliação. Os cursos que forem contemplados, eles vão estar todos disponíveis lá no site do sistema, do Sescope. Então, lá vão os cursos que foram aprovados, que passarem por todas essas etapas, vão ser divulgados lá. E todo o contato segue também pelo e-mail da instituição, que a gente vai trazer aqui para frente. E como é que vão ser avaliadas essas propostas, né? Então, a gente vai contemplar principalmente esses seguintes aspectos. O plano pedagógico do curso, então é o documento principal,
o alinhamento com essas temáticas do cooperativismo, então sempre trazendo esse olhar para cooperativas, para o contexto cooperativista, e o mérito e viabilidade técnica e financeira. Então, conforme a gente tem ali nos termos do edital, da resolução, considerando aí todos esses aspectos aí que a gente trouxe. E o plano pedagógico de curso, o que ele deve conter? Muitos aqui já conhecem, mas vale reforçar, a gente trouxe também alguma mudança aqui, e são esses exatamente os tópicos que vão ser preenchidos lá no sistema depois, no formulário, né? Então, o título do curso, quais são os objetivos do curso, os objetivos gerais, específicos, qual a modalidade dele, se é um curso presencial, se é um curso à distância. Se ele é um curso presencial, ele tem algum percentual ou não a ser realizado à distância, então isso é uma informação importante. O número mínimo de vagas para que seja ofertada essa turma e o número de vagas para alunos bolsistas, né, que não pode aí ultrapassar esse número de 40 alunos por turma. Qual o cronograma com o período aí definido para a realização do curso? Qual a carga horária total desse curso? E aqui a gente frisou, em outra cor, inclusive, qual o perfil dos professores que compõem a grade curricular do curso e também o link para o currículo Lattes, né? Não são coisas excludentes, mas ambos, né? Trazer o perfil e trazer, de preferência, também o link do currículo. Rosângela? Foi uma mudança que trouxe, sim, que vem agregar, porque muitas vezes vinha com o currículo do professor, assim, muito pequeno, às vezes uma frase, tá? E não vinha o currículo Lattes, então a gente não conseguia, até conseguia, através de uma análise lá do nome do professor, mas assim, de forma direta não conseguia ter uma noção de todo o trabalho daquele professor, ou então vinha só o currículo Lattes, e também nós não vinha uma forma mais facilitada também com um resumo ali das principais competências, principais trabalhos desse professor. Então, por isso agora deixamos então o perfil do professor, que é algo pequeno, algo muito direto, algumas frases, e o link do currículo Lattes. Obrigada, Arthur. Perfeito. Então, vale reforçar então essa questão de trazer os dois ali de forma se complementam, né? Para a nossa análise é importante. E depois a gente vai mostrar também o porquê dessa questão. A estrutura curricular, os títulos, as emendas, as disciplinas. Então, quais são as disciplinas que compõem esse curso? Qual é a estrutura dele? Quais são os títulos, as emendas de cada uma das disciplinas? O formato do TCC. Então, é obrigatório ter um trabalho de conclusão de curso, como a gente vai trazer mais para frente. E qual o formato que a instituição, então, deseja realizar e preferiu? Qual a cidade de realização desse curso? Qual o público-alvo e qual o investimento total e por aluno. Então, também aqui é uma questão importante, a gente às vezes recebia propostas que vinham só o investimento total, mas não vinha investimento por aluno, então a gente também frisou aqui trazer as duas informações. Então, a atenção aqui que a gente destaca, é necessário então apresentar nessa proposta do curso o histórico da instituição de ensino e trazer questões assim de relevância, porque do impacto regional, micro-regional da formação dos profissionais, qual o perfil do egresso dessa instituição, a caracterização da demanda das cooperativas, por que propor esse curso, essa temática para essa região. Então, são questões assim, incluindo o público-alvo, de modo que demonstre esse alinhamento entre o objetivo do curso, a estrutura que está proposta e o perfil do profissional que se deseja formar, fazer essa costura aí entre esses pontos. Então, como já foi dito anteriormente, aqui a gente reforça, é preciso ter um trabalho de conclusão de curso, então é exigido pelo edital a entrega de um trabalho de conclusão de curso e fica a critério da instituição de ensino qual o formato desse trabalho final. Então, se vai ser no formato de projeto, de relatório ou de um artigo científico, fica a critério da instituição. O que a gente pede é que seja entregue, então, o relatório consolidado, isso está em anexo lá no edital também, com os trabalhos de conclusão de curso que forem entregues, então, para fins de prestação de contas, inclusive, e que sejam socializados esses trabalhos por meio de uma biblioteca física ou virtual, então, que esses trabalhos possam ser acessados aí por outras pessoas também. Então, quais são os critérios classificatórios, aí, considerando o plano pedagógico dos cursos? Então, o cumprimento desses requisitos apresentados em edital, considerando aí a estrutura curricular, as disciplinas, o referencial bibliográfico de cada disciplina, então cada componente curricular lá que esteja alinhado com essas temáticas do cooperativismo, isso é um ponto que é sempre visto.
A estrutura curricular, as disciplinas referencial bibliográfico que sejam aderentes também ao Plano Gaúcho de Desenvolvimento para o Cooperativismo, o RS-COP 150-BI, e considerando também a estrutura curricular, as disciplinas e as referências clássicas atuais articuladas às temáticas, então que estejam em sintonia com aquela temática que a instituição propôs. Quais os critérios classificatórios para os cursos aqui especificamente presenciais? Um corpo docente que tenha no mínimo 1 ano de expertise, de experiência em cooperativismo, que tenha publicações em temáticas relativas ao cooperativismo também, e a região de abrangência contemplada por essa instituição. Por isso que a gente trouxe aquela questão antes desse alinhamento da instituição de ensino com a região, da justificativa do curso para aquela região também. Aqui, então, especificamente para os cursos à distância, quais são os critérios que serão levados em consideração para a classificação? Corpo docente também, com 1 ano, no mínimo, aí, 1 ano de experiência em cooperativismo, que tenha publicações em temáticas relativas ao cooperativismo e que tenha essa experiência de pelo menos 70% dos docentes comprovado no ensino à distância. Então, isso já pode vir, como a Rosângela trouxe anteriormente, lá no currículo do professor, no currículo Lattes, então essas questões do comprovado aí no ensino à distância. Então, aqui a gente traz mais um alerta. As propostas que não estejam em sintonia com as exigências desse edital presente, ou que sejam incompletas ou irregulares por alguma questão, serão devolvidas para a instituição, acompanhada desse parecer, que vai ter ali sugestões de retificações, o que deve ser ajustado, para que possam ser submetidas aí novamente para avaliação. Só que aqui a gente trouxe uma modificação, que essa modificação seja uma única oportunidade de ajuste na proposta apresentada. Então, não terá tanto aquelas vai e volta de propostas, assim, tantas devolutivas. Nós vamos ter ali um momento definido para que essa proposta tenha aí uma chance, uma única oportunidade de ser reapresentada depois dessa primeira análise, com esses ajustes aí que foram apontados. E como é que serão comunicados esses resultados, né? Aqui a gente traz aqui que o resultado da análise dos cursos submetidos será comunicado sempre através do endereço eletrônico que a instituição nos informou, então a gente vai sempre manter contato por este canal, e os cursos contemplados serão divulgados no site do SESCOP, então vai estar lá público quais foram os cursos contemplados. Do resultado final, aqui então a gente traz dessa decisão do comitê de análise, que é constituído, caberá o pedido de reconsiderar em caráter administrativo no prazo de 3 dias úteis, exclusivamente quando for algo relativo a erro material ou omissão de alguma informação documental, e mediante um requerimento encaminhado, então, por meio do canal oficial aí do Unisescope. Então, esse pedido de reconsideração por alguma questão específica do parecer final lá do curso, da análise feita. E aqui é importante alertar também, as instituições com cursos contemplados serão convidadas, então, a participarem de uma reunião para alinhamento sobre essas questões de documentações, prazos, como já foi apresentado anteriormente, nós temos lá um período para submissão dessas documentações, dos prazos da aula inaugural, prestações de contas, finalização e outros assuntos, né, em data que vai ser aí comunicada posteriormente e alinhada junto com as instituições que forem contempladas. E também a instituição que tiver o curso aprovado, no termos deste edital agora vigente, deverá, e aqui a gente frisa novamente, essa questão de utilizar unicamente as logomarcas, tanto no material de divulgação, como depois nos materiais de aula também, para aquelas que forem contempladas, as logomarcas da instituição de ensino, do sistema OSERGS e do programa Unisescope. Então, apenas essas 3 logomarcas aí na comunicação. Aqui eu passo, então, a palavra para o Hélio, novamente, para ele... Ok, então, obrigado, Arthur. Obrigado, Rosângela. Então, a gente tem que dar um pouco de atenção, porque a existência da submissão ou da habilitação da instituição de ensino ela não estabelece nenhuma obrigação com o SESCOP de efetuar qualquer concessão de bolsas. Então, o fato de uma instituição de ensino se habilitar lá no nosso cadastro, né, de prestador de serviço, e ela apresentar um projeto, não estabelece nenhuma obrigação conosco, isso consta nos 2 editais, e as aprovações elas estarão sempre sujeitas a um limite orçamentário, proposto pelo SESCOP. Então, a gente tem, além da qualidade dos projetos apresentados, da relevância, da adequação às normas,
Aí a gente ainda tem a questão de verificar nosso limite orçamentário, então não são todos os cursos que forem apresentados de uma forma adequada e correta que a gente vai poder apoiar, vai depender muito dessas questões estratégicas nossas e de recurso, né? Porque as regiões têm algum limite em relação à possibilidade de bolsistas, né, face ao número de cooperativas da região. A gente tem uma pergunta ali no chat, tem algumas perguntas ali, mas uma delas é bem interessante, porque ela diz o seguinte: como ficam os cursos híbridos, né, presencial e à distância e tal. Na verdade, tá, os cursos devem seguir a orientação do Ministério da Educação. Tá? Assim, na realidade, não existe esses cursos nessa modalidade necessariamente híbrida. Ou ele é à distância, ou ele é presencial. E não existe mais, a gente sabe, aquele curso estritamente à distância, depois da última portaria do MEC, todo o curso mesmo à distância ele ainda tem uma atividade presencial e tal. E os cursos presenciais, eles têm a possibilidade de ter um percentual de atividades à distância, até é recomendado. Mas esse percentual é definido pela legislação do MEC. A instituição de ensino é que tem que cumprir com essas questões legais, tá? A gente, deixa eu pegar aqui o comentário completo, onde é que está aqui? É semipresencial. Esse termo semipresencial, ele não existe para nós, tá? A gente segue estritamente o que o MEC recomenda, e esse termo é um termo que o mercado cria e que a gente usa, né? O Arthur trabalha com isso, né, Arthur? A gente usa esse termo, mas na verdade o que existe são cursos presenciais ou à distância. E esses cursos presenciais pode ter uma determinada carga horária de atividades à distância, e os cursos totalmente à distância não existem mais, sempre tem uma pequena parcela que tem que ser presencial. Então, dito isso, eu não sei se tem mais alguma pergunta ali no nosso chat, antes de abrir para a participação Temos, aqui. Hélio. Nós temos, na verdade, Uhum. duas perguntas. Nós temos. Um momentinho. Presencial. A pergunta da professora Cláudia Mara, perguntando se o docente deve possuir aderência comprovada aos princípios e à prática do cooperativismo. Nós já respondemos no chat, mas se você quiser fazer uma complementação. E temos uma outra pergunta. Sobre a experiência do docente com cooperativismo, sim, tá definido no nosso edital, né? Rosângela e Arthur. Sim, sim. Também nós temos o professor Roberto, nós temos também algumas mãos levantadas, tá? O Uhum. professor Roberto, ele pergunta: a IE que tem curso com bolsas em andamento pode submeter novas propostas, mesmo que na mesma ênfase? As ênfases que a gente define estão no edital. Aí, e a gente sugere de que seja, o edital orienta que é um curso por ênfase por instituição de ensino, tá? Então, a gente, se existir um curso com a mesma ênfase já ocorrendo, não vai poder aprovar um segundo, né? Então, isso já está previsto. Mas em ênfases diferentes, sim, pode. O professor Pedro pergunta: entre as universidades e cooperativas, há diálogos e práticas de integração e cooperação. Tem como partilhar o plano de oferta da Scope fora de base nas regiões? Arthur, tu pode fazer algum comentário? A gente publica os nossos cursos em alguma parte do nosso site, no site da Scope? O que é publicado, na verdade, são os cursos aprovados, e daí no próprio endereço da instituição de ensino pode ter disponível esse plano pedagógico, a estrutura curricular do curso, mas não, até o momento a gente não disponibiliza o plano pedagógico, e daí fica a critério de cada instituição divulgar, ou apenas para os estudantes, ou publicizar essa informação também. Mas nossos eventos são públicos. Se alguém tiver alguma curiosidade, professor Pedro ou qualquer outra pessoa que esteja na sala, a gente pode passar a informação, manda um e-mail e a gente
e a gente passa a informação de quais os cursos que a gente tem em andamento. Dentro do Unicescope a gente tem Hélio. 17 cursos, tá? Mas nós também promovemos cursos de pós-graduação pela nossa instituição superior, que é a Scope. Então, a gente pode passar a informação, sim, se não encontrar no nosso site, a gente passa a informação corretamente. Ok. Nós temos aqui 2 pessoas com as mãos levantadas. O primeiro, o professor Pedro. Primeiro, boa tarde a todos. Parabéns, Hélio, Rosângela e todos pelo edital e o novo quadro de ofertas que consolida o cooperativismo como a grande escola brasileira de formação de gente para o cooperativismo e a sociedade. Parabéns. Segundo, Obrigada. a pergunta que eu havia escrito já respondida em parte, Hélio e Rosângela. Todavia, entendo importante ter um detalhamento, se não for em página pública, pelo menos para as universidades parceiras, qual é o plano de ofertas dos cursos que serão oferecidos pela Scope durante o ano de 2026 em pós-graduação no interior, especialmente nas diversas regiões. O senhor tem ciência, por exemplo, de ofertas que acabaram sendo sombreadas. Entre as universidades, tem diálogos nestas ofertas. E entendemos que a Scope pode colaborar também com esse diálogo, otimizando o quadro de ofertas e evitando os sombreamentos. Essa é uma consideração, uma sugestão, e se tiver um comentário, Hélio, por favor. E, ademais, em nome da Unijuí, parabenizamos pela iniciativa e estaremos, sim, oferecendo proposições de oferta para os nossos múltiplos campi. E aí vem uma pergunta, Hélio. Nós temos 4 campos diferentes de atuação. Esse limite de uma única oferta, ela se dá por campus ou ela restringe a oferta para toda a universidade? É só uma questão, porque, por exemplo, temos uma demanda pontual em Santa Rosa e outra em Panambi. Fica em outra região, fica em outra 140 quilômetros de distância, a possibilidade desta mesma demanda, que também está prospectada em Panambi, ser oferecido nos 2 campi na mesma temática, porque regionalmente atende a outras cooperativas e a outra demanda. Esta é a pergunta pontual, diferente do que instituição, por exemplo, que tenha uma única sede, que também é relevante. Se puder comentar conosco, agradecemos. Muito obrigado. Nossa. E parabéns. Obrigado, Pedro. Prazer revê-lo. Que bom que está na nossa sala. A limitação é por temática, por instituição de ensino, tá? Então, se uma instituição de ensino tiver mais de um campus, tiver vários campos, a gente só pode aprovar um curso por temática da instituição de ensino, tá? Então, está previsto nos editais. Isso não mudou em relação ao antigo edital. Quanto à publicação da nossa programação de cursos, a Scope ela realiza poucos cursos ela realiza um curso de graduação aqui em Porto Alegre, né, que é um curso regular, né, numa modalidade sequencial, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, em gestão de cooperativas. Esse é um curso de graduação. E a gente mantém alguns cursos de pós-graduação para atender as cooperativas. Como é que ocorre? Quando numa região, uma determinada cooperativa tem interesse numa temática de pós-graduação e propõe isso para a Scope Scope, então, disponibiliza esse curso caso tenha demanda, né? A cooperativa anfitriã desse nosso curso, ela tem um determinado número de vagas, de bolsas que ela pode usar, e o restante das bolsas pode ser utilizado pelas cooperativas da região. Tá? Essa programação, como é que ocorre? Vem da demanda da cooperativa. Então, nós não temos hoje e nunca teremos um calendário dizendo, olha, no ano que vem nós teremos um curso em tal temática, em tal região. Vai depender das demandas das cooperativas. A gente age pela demanda das cooperativas, exatamente porque daí a gente vai atender questões muito
pontuais ligadas ao nosso diagnóstico e aquela região e aquelas cooperativas, tá? Então, essa possibilidade de haver uma publicação daquilo que se pretende ou que se pretende vem por demanda das cooperativas. Quando a gente decide realizar, então, um desses cursos, aí a gente publica em todos os nossos canais, tem abertura, tem publicação, especialmente no site da Scope. De qualquer maneira, a gente se põe à disposição para informar hoje quais os cursos que a gente tem em andamento, né, de pós-graduação, seja aqui na nossa sede, onde a gente iniciou um recentemente, faz algumas semanas, e também alguns que a gente tem no interior. Tá? Então, mas ficamos à disposição para informar. Tem mais uma mãozinha levantada? Sim, professora Josefina. Oi, Josefina. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde para todos. Então, parabéns pelo excelente projeto, pelas temáticas, escolhas assertivas. Acho que eu sou a mais antiga, talvez parceira, né? Não de idade, né? Tu e o Pedro, eu acho, que eu me lembro desde o começo do Unicescope, né, Pedro? Vamos disputar, não a velhice, a antiguidade aqui. 16 anos. Vamos lá. Bom, eu queria Unicescope 2006 foi cria nossa, então é fruto da construção articulada na época de 2006. Mas, enfim, o importante é que tenhamos a capacidade de oferecer coisa nova. Isso acho que é o importante. Parabéns. Que bom. Obrigado. Eu tenho dúvidas bem pontuais sobre essa temática de comunicação, marketing, brand. Ela é a mesma de 2023, certo? Nós tínhamos uma temática, e aí a pergunta é, quem tem um curso em andamento finalizando esse ano, mas com o edital lá de 2023, pode oferecer um novo nessa ênfase? Tu explicou, mas eu fiquei ainda na dúvida. Se o curso for terminar e a proposta for de início após o término desse andamento, ok, não teria problema, né? Porque daí já não tem mais o curso. Agora, concomitante, não, porque daí contraria o edital, né, Arthur e Rosângela? Isso? É isso. Tá. A segunda pergunta é quanto à ênfase. Qual é o percentual da ênfase, qual é o percentual de disciplinas em relação à ênfase que nós deveremos ter? Porque eu sempre jogo um pouco de disciplinas que têm relação com cooperativismo, e às vezes eu tenho que ter o cuidado para não me passar nesses percentuais. Existe um percentual, porque num edital anterior eu lembro que tinha esse percentual escrito no edital ou na apresentação. Arthur, pode responder? O que a gente solicita é um percentual de disciplinas voltadas principalmente para a identidade cooperativista, para essa introdução à educação cooperativista, então não relacionada à ênfase, por exemplo, de comunicação, mas sim a um mínimo requisitado ali para essa questão do cooperativismo, assim, para que o plano pedagógico tenha essa ênfase e atrele muito a ênfase que está sendo submetida às questões do cooperativismo, assim. Então, Josefina, o que a gente pretende é a gente analisa aqui a ênfase a partir das emendas das disciplinas para ver se enquadra se segue aquela linha que a gente está sugerindo e que a instituição de ensino disse que está alinhada. E a questão do cooperativismo, sim, a gente define uma determinada quantidade, um percentual, para que trate de cooperativismo dentro do curso, que é para pelo menos privilegiar uma disciplina que trate de princípios, de valores, né, orientações voltadas para o cooperativismo. Mas a ênfase, a gente não tem um percentual, até porque a gente acredita que todas as disciplinas do curso vão se orientar para aquela ênfase. Tá?
Então, é isso, mas a gente entende que às vezes uma ou outra disciplina são mais gerais, assim, imagina um curso de comunicação, mas possivelmente voltado para a comunicação, a ênfase seja essa, mas ele pode ter lá entre as suas disciplinas uma disciplina de planejamento, que não está assim ligado diretamente a questões de comunicação e brand e tal, mas tem a ver com a gestão. Então, isso a gente entende, tá? E tem que ter uma parcela daí voltada para o cooperativismo. Eu acho que Ok? era isso. Ok. Ok, então. Eu Bom. colei ali no nosso chat, desculpa, um pedacinho da nossa resolução, né, um artigo que fala que 10% do curso com disciplinas que abordam identidade cooperativista, o modelo organizacional, princípios, valores, formas e funcionamento, história e leis de cooperativas. Então, nosso edital traz 10% nessas questões, mas ele não deixa assim, não traz um percentual para as disciplinas voltadas à ênfase. A gente imagina que é o conjunto das disciplinas pela ementa que a gente analisa que orienta, então, essa ideia de ênfase. A gente está encerrando a nossa live, a gravação vai ficar disponível, a gente fica disponível também para atendê-los. Agradecemos a presença de todos, ficamos muito felizes que quase todas as instituições de ensino com as quais a gente se relaciona ou se relacionou nos últimos tempos, né, Rosângela? Todas as caras conhecidas estão aqui na tela. Que bom, né? Eu vejo aqui o Júlio, o Roberto, né? Já a Josefina, o Pedro, enfim, né? A gente fica feliz com a presença de vocês e com essa parceria que a gente vem conseguindo firmar nesses últimos anos. Ficamos à disposição, o Arthur e a Rosângela se dedicam especialmente a isso, e a gente aguarda, então, bons projetos para avaliar. Agora a gente tem um cronograma que define períodos, fiquem bem atentos aos períodos, e o cronograma ele se encerra num determinado período e a gente passa a régua. Então, é importante ficar atento àqueles períodos. Ok? Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção e um bom final de tarde. Valeu, boa tarde, obrigado. Obrigada, um abraço a todos.